Deus e do monte, o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia, e vos cheguei a mim, e vós cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque da terra, toda a terra é minha, e vós sereis reino de sacerdotes, a nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Versículo 10: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, purifica-o hoje, e amanhã lave as suas vestes. Só tem por enquanto. Esses são dias, irmãos, em que muitas pessoas têm muito o que falar. Esses são dias em que todo mundo tem uma palavra. Você já reparou isso? Todo mundo quer ir para a internet, todo mundo quer falar alguma coisa. Basta você abrir uma rede social, você vê que tem muitas pessoas querendo falar muitas coisas. Você abre um jornal, você vê e acompanha tantas notícias, você acompanha tantas palavras, mas o que eu quero me atentar nessa noite é ouvindo a voz do Senhor. E a pergunta que eu quero começar nessa noite, e que leva a uma reflexão no decorrer da mensagem, é: qual é o som que estamos ouvindo nesses dias? Qual é a voz que nós estamos ouvindo nesses dias? Porque é bem certo, irmãos, que existem vários deuses. Existem vários deuses. E muitas vezes nós nos enganamos a nós mesmos em ouvir uma voz e achando que é a voz de Deus. Às vezes eu estou ouvindo algo e estou dizendo: puxa, Deus está falando comigo. Mas aí eu preciso ter um discernimento para saber qual é esse Deus que está falando comigo. Porque às vezes é o Deus da minha consciência, às vezes é o Deus da minha vontade, às vezes é o Deus do meu querer. Então nós estejamos prontos em ouvir somente o Senhor. E como? Fazendo o que Moisés fez. A Bíblia narra a história de que quando o povo sai do cativo do Egito, e no terceiro mês, logo no primeiro dia, enquanto o povo se acampa ali aos redores do Monte Sinai, Moisés, ele decide em não ficar ali no meio do povo. Moisés, ele decide sair do meio do falatório. Moisés decide em fazer aquilo que é prioridade. Porque muitas vezes, irmãos, nós trocamos a prioridade, nós trocamos o que deve ser feito pela urgência. O que deve ser feito, a nossa prioridade sempre deve estar em buscar ao Senhor. Essa é a nossa prioridade como filho do Senhor. Mas às vezes nós trocamos as nossas prioridades pelas urgências e pelas emergências. Ou seja, puxa, hoje não dá para mim estar no mundo porque eu preciso estar em um outro lugar. Eu não estou dizendo, irmãos, que você deve ser um beata de igreja. Não. Não tem a ver com frequentar uma denominação, não. Tem a ver em querer estar com o Senhor. Estava conversando com a minha esposa antes
ajuntamento dos santos, é a reunião dos filhos para a edificação do corpo, onde Cristo é o cabeça. Glória a Deus. Então eu gosto, irmão, desse ambiente. Eu gosto, de verdade, eu gosto. E aí eu estava comentando com a minha esposa que lá na nossa comunidade de fé nós temos 2 cultos no domingo, de manhã e à noite. Eu vou nos 2, irmãos. Eu não vou nos 2 porque é uma imposição ou porque eu sou pastor. Não, eu vou porque eu gosto. Porque mediante a sua fome é que você vai comer, é ou não é? Quanto mais fome você tem, mais você quer comer. E deixa eu te falar uma coisa, eu tenho fome, Jesus. E aí Moisés ele entra nesse lugar, irmãos. Ele sai do falatório do povo. Porque, vamos falar uma verdade aqui, o povinho que reclamava, não é? Basta ser um professor de geografia para saber que o povo demoraria 40 anos no deserto? Sim ou não? Não demoraria tudo isso. Mas o que fez retardar a bênção daquele povo foi as murmurações, foi esquecer quem tinha livrado ele das mãos dos egípcios. E Deus aqui está lembrando Moisés, porque Moisés ele sai do muito falatório para estar com Deus. E esses são dias de realmente, irmãos, parar de ouvir algumas vozes para ouvir somente uma única e exclusiva voz, que é a voz do nosso Senhor. E quando eu entrei aqui, irmãos, e os meninos aqui estavam passando o som, mas já estava no culto já, né? Já estava no culto ao Senhor, então Deus ele começou a falar comigo. Esses são dias de ouvir mais a minha voz. Esses são dias de dar uma ordem para que todas as vozes rivais ao Senhor sejam caladas, para que eu consiga discernir e ouvir a voz do Senhor. E nós temos que estar prontos para ouvir a voz de Deus. E como que eu fico pronto em ouvir a voz de Deus? Quando as coisas dessa terra, quando os barulhos dessa terra não têm poder mais de me seduzir. Como assim, pastor? Quando uma notícia da terra não consegue mais me afetar. A Bíblia fala que muitos confiam em carro, outros confiam em cavalo. Mas levante sua mão. Não faça disso uma verdade. E nós fazemos menção do Santo Nome de Deus. Alguns estão preocupados, irmãos, com o dólar que está subindo, com a economia do Brasil que está acabando, se o governo está bom, se não está bom, se o próximo governo que vai entrar vai ser melhor do que o que está aqui. Irmãos, o nosso governo não é dessa terra. A nossa pátria não é aqui. Deixa que a terra brigue por ela mesma por si só. Então que essas notícias da terra não venham te afetar. É claro, irmãos, não estou dizendo que nós, puxa, o pastor é espiritual, alto demais, eu tenho uma empresa e. Não, irmãos, você sabe o que quer dizer a paz que Cristo dá? A paz que Cristo dá não é uma ausência de caos, porque o mundo prega isso. Se está sem guerra, se está sem problema nenhum, se sua vida está muito boa demais, então você está em paz. E assim não é que o mundo prega. Mas a paz que Cristo nos dá é uma paz que o mundo pode estar desabando ali fora. Talvez a sua conta pode até estar negativa, mas você continua feliz, porque você sabe quem você tem. E que o seu Senhor, o seu Pai, Ele nunca vai te deixar desamparado. E essa é uma verdade que nós devemos carregar. A verdade do Cristo revelado em nós. E quando eu consigo entender que é Ele que cuida de mim, eu consigo desfrutar mais da paz que Cristo dá. Eu consigo, em meio ao caos, triunfar em paz, porque eu sei que Ele está comigo. Aleluia! E isso é o nosso sentimento. Só que quando Moisés ele sobe lá para falar com Deus, e quando o povo fica lá embaixo, eu não quero me estender muito para não estender o horário. Queria te convidar depois a você pegar esse texto todinho de Êxodo 19 e ir lá discorrendo na sua
sua casa, mas você vai ver que Deus ele começa a dar algumas diretivas para Moisés. Ele começa a falar: agora você vai falar com os anciãos assim, você vai dizer para o povo precisa se santificar, lavar suas vestes, diga para o povo que eles precisam ouvir diligentemente a minha voz. Eu vou estabelecer limites para que até aqui eles não possam ir, porque se eles irem daqui para frente, eles vão ser mortos, eles vão ser consumidos. Então peça para o povo ser obediente a mim. E Moisés ele desce daquele monte, ele começa a transmitir exatamente o que Deus manda falar. Moisés ele não tem uma palavra romântica. Eu estava conversando com o irmão nessa manhã, que eu parei para assistir aquela série, né, uma série nova, que é Casa de Davi, que fala a história de Davi, uma série muito bacana. É claro que tem um certo romancezinho que não está na Bíblia, mas os caras tinham que encher um pouco a linguiça, né? Mas é uma série boazinha, legalzinha, estou gostando. Mas esses são dias, irmãos, que nós não devemos romantizar o Evangelho. Nós devemos falar aquilo que Deus quer que fale. Deixa eu te dar uma notícia muito importante. O tempo está acabando. A gente não tem mais tempo para dizer que você vai ser abençoado nesse mundo. Embora ele pode fazer isso sim. A gente não tem mais tempo de dizer que Deus ele quer te abençoar com o seu carro novo. Eu acredito que esses são dias da mesma mensagem de João Batista. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Amém. E não existia uma outra pregação na igreja primitiva a não ser essa: arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E Moisés ele desce aquele monte e começa a replicar exatamente o que Deus tinha falado para falar. Moisés ele não romantiza com o povo. E o primeiro detalhe aqui que eu quero me atentar, é a primeira ordem que Deus dá para Moisés falar com o povo, é que se diligentemente ouvir a minha voz. Aqui aponta para um zelo, um cuidado, uma proteção que Deus está querendo que o povo tenha. Olha, se vocês diligentemente ouvirem a minha voz, se você pegar diligentemente, é algo que você tem que ter um cuidado especial, é algo que você tem que examinar e parar tudo que você está fazendo à sua volta para se atentar naquilo que está sendo feito. E essa é a vontade de Deus naquele exato momento, dizendo: olha, peça para o povo que se eles diligentemente ouvirem a minha voz. Então são dias, irmãos, de parar tudo, parar algumas movimentações para ouvir a voz de Deus. Eu disse aqui da última vez que eu estive aqui, que Deus às vezes a gente, por conta de algumas coisas que Deus nos deu lá no passado, e que deu certo até aqui, e por dar certo nós queremos avançar e continuar, só que às vezes a gente vai patinando, e a gente não consegue entender o porquê que aquilo está patinando tanto. Mas a gente está tão apegado àquilo que dá certo, a gente está tão apegado com as coisas que nós temos êxito, porque nós queremos continuar com aquilo. E às vezes Deus está desabilitando algumas coisas que até é legítimo, só que nós não estamos ouvindo o Senhor diligentemente para discernir aquilo que já teve prazo de validade. Eu não estou dizendo, irmãos, que aquilo que você fez no passado, que Deus te pediu para você fazer, agora veio o pecado. Não, irmãos. Mas você está dizendo que Deus muda? Não, Deus não muda, irmãos. Deus continua fiel à sua palavra. Deus é imutável e não muda. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus ele se move. E na medida que Deus vai se movendo, nós precisamos nos mover junto com Ele. Amém. Então por isso que nós precisamos estar atentos às movimentações do Senhor. Nós precisamos estar atentos aos passos, porque verdadeiramente, irmão, aquilo que nos trouxe até aqui não é suficiente para o que está por vir. E uma das coisas, irmãos, que abalou muito o cenário cristão, a igreja brasileira, que se lembra do Covid, quando a igreja fechou, e aí teve que todo mundo ir para casa, e aí alguns batiam no peito e diziam: nossa, a minha vida não vai ser mais a mesma, eu vou buscar mais. Embora alguns se rebelaram e saíram da igreja e não voltaram mais, né? Mas muitos de nós falamos: agora eu preciso buscar mais Deus. Principalmente aqueles que esteve um pouquinho pertinho da morte. É ou não é? Nós vamos
básicas por dia. Sem cadastro, irmão. Porque fome não tem jeito. E nós não temos isso, irmão. Ah, mas você é católico, você não pode receber uma cesta básica. Ah, você não frequenta, né? Deixa eu ver se tem um cadastrinho aqui na igreja. Não, irmãos. O papel da igreja é servir. O papel da igreja é ser semeador. O que vamos fazer com a semente? O que nós carregamos, irmãos? Independente do que é feito com a semente, não pode mudar aquilo que nós carregamos. Mas nós estávamos ouvindo ao Senhor. Eu estava pegando no vídeo, irmãos, mas servindo a igreja, dando comida para quem tinha fome. Nós temos um trabalho na cidade de Mauá, que chama Geração de Alimento. Eu não estou aqui para fazer exaltação da palavra, não, tá, irmãos? Até porque no céu não vai existir Manaim, no céu não vai existir Levana, Assembleia, Batista. Seremos todos, irmãos, uma só igreja. Eu não vejo a hora desse dia chegar. Mas nós temos um trabalho lá, irmãos, que todas as quinta-feiras nós saímos com uma equipe na rua para servir marmitex, corte de cabelo, troca de roupa, um banho, para os irmãos em situação de rua. Só que aí veio a pandemia, e aí fechou tudo. E nós, quando somos bons filhos de Deus, nós sabemos obedecer também às autoridades. Então nós paramos todas as movimentações. E aí a secretária de saúde da cidade nos procura. Nós ficamos com o pé atrás, porque nós somos conhecidos na cidade de uma igreja que não se mistura com a política. Nós não entregamos microfone para político nenhum. Nós não exaltamos político em época de eleição. Esse foi o lugar que Deus nos deu. Então, quando uma secretária da saúde nos liga, nós pensamos, ou nós vamos receber uma multa, eles vão querer parar o nosso trabalho, e de fato nós já não sabemos parar, porque nós obedecemos. O governo mandou parar, nós paramos e saímos para a rua. Pasmem vocês. A prefeitura nos pediu ajuda para continuar alimentando a população em situação de rua, porque eles não tinham estrutura para fazer isso. Só que aí viu a cereja do bolo. Ele, o que vocês precisam da prefeitura para continuar esse trabalho e fazer toda semana? Porque nós só fazemos uma vez por mês. Um culto ao Senhor, uma grande ceia para os irmãos, comida da boa, irmão, até churrasco para eles. Não é? E aí a secretária falou, não, nós queremos que vocês continuem com esse trabalho, mas vocês podem fazer toda semana, porque agora os restaurantes estão fechados, não tem ninguém para alimentá-los, e a prefeitura não tem como fazer isso. Engana, não é? Ninguém não rende dinheiro para eles. Mas, se vocês autorizarem, fazeremos sim. Porque esse é o trabalho da igreja, irmãos, é tocar a cidade. Esse é o trabalho da igreja, é servir os mais necessitados. A religião verdadeira é cuidar dos órfãos e das viúvas. É o que a Bíblia diz. E aí o meu pastor, ele falou, nós não queremos nada de vocês, a não ser somente um papel escrito nos autorizando a ir para a rua. Não, mas nós queremos contribuir com ele. Fala para nós quanto que vocês gastam com alimentação. Meu pastor falou, eu não quero nenhum centavo da prefeitura. Graças a Deus a igreja é generosa. Graças a Deus nós temos para comprar. Mas por que eu estou te dizendo isso, irmãos? Porque o meu pastor, ele possibilita nesse lugar de ouvir ao Senhor, de não negociar com o mundo, de não negociar com politicagem. Mas por quê? Porque foi parado para ouvir ao Senhor. Então, se nós pararmos para ouvir diligentemente ao Senhor, você vai conseguir desfrutar daquilo que é descrito em Romanos 12, da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas eu consigo desfrutar da boa e da perfeita e da agradável vontade
Mas ele ouviu gentilmente a voz do Senhor e prestou atenção em quem estava falando com ele. Ele obedeceu àquela voz, e através de uma obediência naturalmente veio uma santificação. E esses são dias, irmãos, de largar algumas coisas que até não é pecado, mas para poder alcançar outras coisas do Senhor. Porque a Bíblia diz que existe um tempo que as águas batiam aqui embaixo, nos joelhos dos arqueiros. E aí ele foi andando mais um pouquinho com uma vara de medir, e aí batia no mãos. E aí teve um dado momento que ele disse que só se passava nada. E Paulo ele fala que a nossa transformação ela é de glória em glória. Nós precisamos vencer, irmãos, algumas coisas desse mundo. Sabe por quê? Porque dentro de nós existe uma natureza carnal que luta dia a dia para tentar combater a nossa natureza espiritual. E só vai vencer a que mais for alimentada. Quanto mais eu me alimento das coisas terrenas, quanto mais eu me alimento dos barulhos que o mundo produz, quanto mais eu me alimento das palavras que são lançadas, que esse mundo tenta jogar e impregnar o nosso coração e a nossa mente, mais eu vou ficar batido. Mas quando, irmãos, meu Deus, quando eu começo a me alimentar das coisas do Espírito, quando eu começo a entregar uma devoção ao Senhor, meu amigo, mais eu consigo desfrutar do sobrenatural dele. É um processo dia a dia, irmãos, que nós devemos fazer. E o interessante é que nesse texto vai falando de limite. Se você ler um pouquinho antes do versículo do capítulo 20 de Êxodo, vai dizendo: olha, peça para o povo que eu estabeleci limites daqui para cá, eles não podem avançar, porque se avançar, eles vão morrer, certamente eles vão morrer. Deus ele nos dá esse limite, irmãos. Eu me lembro, irmãos, que eu contei isso outra vez, que quando eu era pagodeiro, era da noite, tinha demônio até que lá da unha. E aí quando eu me converti, eu amava sangue. Esse cara que gostava do coisa de novo. E aí eu me converti, para você ter uma ideia, irmãos, nem samba gospel que eu ouvia. Demorei anos, porque até samba gospel, quando eu ouvi o pezinho dele, e aí a mente me lembrava do passado. Hoje, graças a Deus, eu consigo ouvir, mas eu fui curado. Eu fui curado. Mas esse era o limite que eu tive com Deus, para não se contaminar. Quando eu me converti, antes de eu me converter, eu frequentava um bar, que era a minha primeira casa. Era o lugar que eu mais passava tempo da minha vida. Nem na minha casa eu ficava tanto igual eu ficava naquele bar. Lembra que eu falei que era igrejeiro?
quando Moisés estava lá no monte, ouvindo ao Senhor face a face, ouvindo tudo que Deus estava falando e comunicando audivelmente, porque não era uma voz que vinha do coração, não era uma voz que vinha da mente, ou não precisava ler as escrituras para falar com Moisés. Quem estava falando com Moisés ali era o próprio Senhor face a face, assim como estamos nos falando aqui. Só que o povo ficava distante, totalmente longe, ouvindo aquilo que era totalmente oposto que Moisés estava ouvindo. Porque quando Moisés ouvia as palavras do Senhor nitidamente, o povo estava bem distante e ouvia somente barulhos. E assim, se nós não tomarmos cuidado nesses dias, assim a igreja vai caminhando. Quanto mais próximo nós estivermos do Senhor, mais audivelmente a voz dele nós vamos ouvir. Mas quando estivermos distantes do Senhor, nós só vamos ouvir barulho. E tem muita gente nesses dias procurando ouvir barulho e não procurando ouvir o Senhor. Você acha realmente, irmãos, que Deus está interessado em revelar o CPF da pessoa? Que glória tem isso! Você acha que Deus está realmente em querer mostrar para você que existe uma causa da justiça com o número tal, que Deus, irmãos, Deus não está interessado nisso? E só corre atrás de profecias e profetas aqueles que querem se envolver com muito barulho. Eu te garanto, pastor, que se o senhor fizesse uma campanha e trouxesse aqueles profetas que revelassem RG, nós encheríamos essa igreja, porque tem muita gente que quer ouvir barulho. Sabe por que tem muita gente que não quer ouvir ao Senhor? Porque certamente, assim como foi lido aqui, Moisés fala tu conosco e nós te ouviremos, porque se o Senhor falar conosco, nós morreremos. Aqui tem um apontamento muito importante, um fundamento espiritual para as nossas vidas. Sabe por que muitas vezes nós não estamos dispostos em querer ouvir ao Senhor? Porque para ouvir ao Senhor precisa morte. Mas não é uma morte física, irmãos. Essa morte que é descrita aqui é uma morte de práticas do mundo. Eu preciso morrer para esse mundo. Só que muitas vezes nós não queremos parar para ouvir ao Senhor, porque se nós pararmos para ouvir o Senhor vai pedir aquilo que eu não quero entregar. Eu me lembro, irmãos, que quando eu fui casar com a minha esposa, morar junto, né? Nós ajudamos as escovas, nós ajudamos os panos, e aí ela foi dormir uma noite em casa, até hoje eu fui com ela embora. E a hora que eu falo, você já vê que eu tenho cheiro aqui, só não está preocupada não. Aí eu me lembro que uma das nossas conversas, quando nós nos ajudamos, eu falei para ela assim: olha, você quer morar comigo mesmo? Não quero, eu te amo, aquele romance todo, né? Eu falei: mas deixa eu te dizer só o que é amar. Nós vamos morar juntos, tá tranquilo, vamos. Mas tem uma coisa que eu não abro mão. É o quê? É a minha cerveja, o meu samba. Isso eu não abro mão. Então nós vamos morar juntos. Mas eu quero que você saiba que eu vou beber minha cerveja e que eu vou tocar o meu samba. E nós, irmãos, no dia que eu levantei a mão para aceitar Jesus, eu ouvi uma voz dizendo assim, me lembrando, porque isso eu falei para ela depois de 6 anos eu me converti. E quando eu vi na frente, me ajoelhei, levantei a mão e chorando disse: eu quero esse Jesus. Eu ouvi o Senhor falando comigo. Lembra quando você conheceu a Jaqueline? Lembra que você falou para ela que não abriria a mão? Eu nem lembrava daquilo que eu tinha falado. Eu devia ter. Você lembra
todos aqueles que param para ouvir a voz do Senhor. Isso é para aqueles que querem obedecer ao Senhor. Isso é para aqueles que temem as movimentações do Senhor e que vão abandonando algumas coisas para alcançar outras coisas do Senhor. Diz uma história que já estou acabando, de um pai que está com o filho no meio da rua, e o filho pequeno, ele olha para o céu e vê um avião. E ele cutuca o pai e diz: pai, que maneiro, olha o tamanho daquele avião que está passando em cima de nós. Aí o pai vê ali naquele momento uma grande oportunidade para ministrar a palavra de Deus para aquele filho. E eles moravam ali nas redondezas do aeroporto. Então ele pega o filho, coloca no carro, vamos dar uma volta, e aí eles vão até o aeroporto. E quando aquela criança desce e vê ali pelos vidrais o avião estacionado, ele começa a ficar totalmente alegre. Uau, pai! Olha o tamanho desse avião, pai! Meu Deus, como é grande! Nem parece que é aquele que eu vi voando. E o pai é tomado pelo Espírito Santo, dizendo assim: é o Deus. Você olhando ele lá de cima, você está aqui debaixo, você olhando ele lá de cima. Ele é muito grande, mas você não tem a dimensão do tamanho dele, porque ele está distante. Mas quando você se aproxima dele, você vê o tamanho real do que ele é. Assim somos nós com o Senhor, irmãos. Glória a Deus. À medida que nós vamos nos aproximando do Senhor, ele vai tornando grande. Sabe quando na musiquinha, aquela musiquinha que passa na salinha aqui, diz grande, tão grande, alto, tão alto. É assim, é o Senhor. Glória a Deus. Isso aí, ó. Quanto mais próximo do Senhor, mais altiva a voz dele você vai ouvir. Quanto mais próximo que você estiver do Senhor, mais você vai conseguir enxergar a grandeza dele. E quanto mais você enxerga a grandeza do Senhor, mais você vai ver que os seus problemas são tão pequenininhos perto de um Deus que é grande, que tudo pode. Glória a Deus. Por isso que esses são dias de ouvir ao Senhor. Esses são dias de se aproximar mais e mais do Senhor. Irmãos, o tempo está se abreviando. Eu me lembro que há pouco tempo atrás eu estava com 18 anos, irmãos. E passou. Estou com 44 hoje. E a palavra do Senhor vai ser cumprida todos os dias. Que nos últimos dias, os dias iriam se abreviar. A gente vem para o culto domingo, aí vem a segunda, quando a gente vai ver é domingo de novo. A semana passou e você começa a falar: não deu tempo, eu queria fazer tanta coisa e não deu tempo, irmãos. Se você conseguir entender as movimentações do Senhor,
de apostasia espiritual. Samuel era alguém que não era produto do meio, ele ouvia a voz do Senhor. Esses são dias que nós ouviremos a voz do Espírito Santo. Amigo Espírito Santo, se você ora em línguas, ore um pouco na linguagem do Espírito. Ative o teu homem espiritual aí. Ora, baixede, cantará, maçori, amarás. Eu sou livre. Eu sou Nós temos livre acesso através do sangue do Cordeiro de Deus. Nós podemos chegar com ousadia e confiança no trono da graça. Sou livre. Sou Pegue na mão do seu irmão que está aí do seu lado. Levante a mão dele para o céu. A palavra do Senhor declara em Amós. Ele diz: certamente o Senhor não fará coisa alguma antes que anuncie aos seus servos os profetas. Para que Deus se movimente, é necessário que Ele fale. E para Ele falar, é necessário que tenha alguém que o escute. Esses são dias que Deus vai se movimentar, porque a igreja vai ouvir a Deus. Quem crê nisso, diga aleluia. Tudo que Deus fez de relevante e importante na palavra ao longo da história, você vai ver que Deus ele anunciou antes de acontecer. Antes de criar céus e terra, ele reuniu Deus Pai, Deus Filho e disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. A palavra de Deus diz: como que eu ocultarei a Abraão, teu amigo, o que eu estou por fazer? Deus, quando falou, olha, se há profeta, eu a ele falarei em visão ou em sonhos, mas não é assim com meu servo Moisés. Com ele eu falo face a face. Aleluia. Olha para alguém que está aí do seu lado e diga assim: Deus vai se mover, mas antes de Ele se mover, você vai ouvir o que Ele tem a lhe dizer. Aleluia. Quantos querem ver o agir de Deus? Então, afine e aguce os seus ouvidos para ouvir a Deus. Esses são dias que nós precisamos nos retirar para estar no nosso quarto em secreto, e o Pai em secreto nos recompensará. Aleluia. Levante a sua mão aos céus. Eu declaro que os seus ouvidos estão sendo alinhados. Eu declaro que os seus caminhos estão sendo aplanados. Eu declaro que nós vamos ouvir a voz do Senhor e Ele vai dizer: este é o caminho, andai por ele. Quer se desvie para a direita ou para a esquerda, tu ouvirás: este é o caminho. Deus está trazendo o seu povo de volta ao caminho. Talvez você se adiantou na presença do Senhor, mas nós vamos caminhar debaixo da nuvem. Você vai caminhar debaixo do tempo de Deus. Você vai caminhar somente